Aquilo que deu errado, projeto, pessoas, produtos, etc de coisas aí, você deixa para trás. Isso vai te ajudar muito. Então, ó, exercício para você, tá? Eu vou te passar um exercício e eu gostaria que você fizesse. Dia das Mães, Dia dos Pais, feriados, como eu falei para vocês, Copa do Mundo, eleição, tudo isso você tem que colocar ali no seu radar. Não sei, como uma vez eu escutei, tem como você comer um boi inteiro de uma vez só? Como fazer o meu planejamento para 2026? O ano está começando e a gente tem que saber como a gente pode fazer da melhor forma o nosso planejamento para a gente ter sucesso em 2026 e eu vou dividir isso com vocês hoje, confira aí. Vamos falar de planejamento. Como planejar meu 2026? E esse planejamento ele serve para várias situações, tá? Para você que é a parte de vendas, para você que é a parte de marketing, te ajuda em várias situações. Então hoje eu quero te passar como nós aqui pensamos referente a planejamento sobre 2026, que vai ser um ano de muito sucesso na sua vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, já compartilha isso com as pessoas que você acha que vai achar legal, que está se perguntando como planejar 2026. Comenta aqui o que você achou, Cara, fala dessa camiseta verde, fala do que você achou do cenário, fala quanto tempo você nos acompanha aqui, fala se você já é inscrito no canal, eu quero a sua companhia, isso aí faz toda a diferença para a gente poder impactar cada vez mais pessoas. Então bora lá, vamos começar a falar sobre o nosso planejamento. O que seria o planejamento? Cara, toda vez que a gente pensa em planejamento, o nome já fala, é algo listado. Toda vez que eu falo em planejamento, na minha cabeça, eu vejo uma lista. O que fazer? O que fazer? O que fazer? É uma lista. E aí você vai praticar essa lista, você vai executar essa lista. Então, não se esqueça, não adianta a gente fazer um planejamento se a gente não executar esse planejamento, se a gente não praticar esse planejamento. Então, hoje eu quero falar para você sobre o planejamento e a gente vai começar de um jeito seguinte. Como a gente imagina planejamento aqui? Como a gente tem um ano, a gente planeja um ano, é um planejamento anual, a gente planeja em 4 partes. Então, como se você fizesse assim um X aqui, uma cruz aqui na tela, uma cruz não, né? Você dividisse ela em 4 aqui e você pensasse, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então, você vai pensar dessa forma. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Você vai dividir 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Acredito que você entendeu sobre isso aí. Então, primeiro trimestre, vamos falar assim, janeiro, fevereiro, março. Segundo, abril, maio, junho e assim em diante. E eu vou planejar por pedaços, por etapas. Como diz aí, como uma vez eu escutei, tem como você comer um boi inteiro de uma vez só? Não tem como você comer um boi de uma vez só. Porém, se eu fracionar esse boi em partes, eu como esse boi. Não é de uma vez só, mas é por partes. E meta não é diferente. Você tem que fracionar suas metas para você ter esse resultado. Então eu fraciono isso aí. Então, quando eu pego ali primeiro, segundo, terceiro trimestre, e quarto trimestre, eu estou fracionando o ano em 4 partes. Eu vou trabalhar certo ponto, certas campanhas, certas metas em um trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre, e aí no final de tudo isso, desse montante, eu tenho o resultado que eu quero. Então, o primeiro passo é você separar em trimestres. É o nosso ponto aqui que a gente quer dividir para você. Segundo passo é o seguinte, calendário. Você ter calendário. Calendário é do que, Rafa? Desse ano. Pega os calendários, para você que tem seu negócio, para você que tem sua empresa, para você que tem sua clínica, para você que tem para você que tem o seu negócio em si, né? Para você que tem toda essa parte aí, você vai pegar e você vai dividir isso e você vai pensar quais são as datas que me ajudam a chegar na minha meta. Então, quando eu faço uma meta para negócio, eu vou pensar muito nas datas sazonais. Quando eu penso, às vezes, de fazer um calendário para mim, pessoalmente, para as minhas metas e referente às suas metas ali, você tem que pensar nas datas também. Hoje é um ano muito atípico. Nesse ano de 2026 é um ano atípico porque a gente vai ter Copa do Mundo, a gente tem eleições, a gente vai ter vários feriados. Então, se você puder se antecipar para você não chegar no dia e falar assim, cara, vou fazer uma campanha, vou fazer algo, chega no dia, é feriado, para você
Por isso que o planejamento vai te ajudar. O planejamento te ajuda a antecipar algumas situações que vai acontecer lá na frente. Então, esse é o legal do planejamento. Então, calendários como, cara, Dia das Mães, Dia dos Pais, feriados, como eu falei para vocês, Copa do Mundo, eleição, tudo isso você tem que colocar ali no seu radar, no seu planejamento, no seu calendário. Vamos lá. Outro ponto que eu acho muito bacana dividindo com vocês referente a planejamento é você pensar o que deu certo. Como assim, Rafa? Como a gente está começando aqui, estamos no começo do ano, estamos gravando esse vídeo no começo do ano, você tem que pensar o seguinte, cara, o que deu certo em 2025 e o que deu errado? O que deu certo eu jogo para 2025, para 2026. Então, o que deu certo, eu jogo. É simples, parece um raciocínio muito simples, né? Mas muitas pessoas não pensam nisso. Muitas pessoas, às vezes, não param 20 minutinhos, meia horinha do seu dia, da sua semana, no seu janeiro, nos seus primeiros dias do ano, para entender o que deu certo, o que me trouxe ROI. O que seria ROI? Retorno. O que me trouxe retorno? Quais os projetos que eu fiz que me trouxe retorno? Quando eu faço isso, eu sei separar, falar, cara, esse me deu retorno, esse não me deu retorno. E você traz para 2026 todos aqueles projetos que te trouxe retorno. Então é muito simples, quando você pensa nisso, quando você quando você faz esse planejamento, aquilo que deu errado, você deixa para 2025, deixa para trás, passa para trás, deixa para lá, passado. E o que deu certo, você trabalha com mais foco, busca melhorar alguns indicadores para você ter mais resultado, para você ter um ROI mais positivo ainda, referente àquilo que deu certo para 2026 no caso. Beleza? Vamos passar aqui. É o seguinte, o que você, como eu estava falando para você, o que você deve levar? Projetos que deram certo. Projeto que você calculou e falou, cara, deu ROI positivo. Então, novamente, até para frisar um pouco, aquilo que deu certo em 2025, você traz para 2026. Aquilo que deu errado, projeto, pessoas, produtos, etc. de coisas aí, você deixa para trás. Isso vai te ajudar muito. Então, ó, exercício para você, tá? Eu vou te passar um exercício e eu gostaria que você fizesse. Pare por uma semana, por 3 dias, vai depender aí do seu dia a dia, mas, cara, isso é muito simples. Para meia horinha do seu dia, eu aconselho por uma semana faça esse exercício de você rastrear o que deu certo em 2025. Cara, o que deu certo? Eu fiz tal coisa, por isso que é bom anotar, né? É bom você ter dados, né? Dados é muito importante. O que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, mês a mês. E para 2026, eu já indico você mês a mês anotar, ó, fiz tal coisa, janeiro eu fiz isso, fevereiro eu fiz isso aqui, essas ações, esses projetos, eu treinei X, eu comi X, tudo isso, tá? Porque a gente é um só, então eu sempre gosto eu não separo muito ali, eu acredito que a gente é um ser único, então a gente tem o nosso lado mental, o nosso lado físico, a gente tem o nosso lado espiritual, então a gente tem a nosso lado pessoal que está junto com o profissional, que está junto com o relacionamento, então você vai colocando essas metas aí e você vai também tendo dados para você depois metrificar o que deu certo, o que deu errado, quais ações eu continuo, quais ações eu paro. Então esse é um básico ali. Uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar também é o seguinte, não só o que deu certo, mas o tipo de ambiente que você está. No seu planejamento, pensa nisso também. Quais ambientes você está? O que você pode melhorar no seu ambiente? O que você pode transformar? O que você pode transformar na sua casa, no seu escritório, na sua empresa? Você sabe que tempos atrás eu estava escutando isso e fez muito sentido para mim, eu quero dividir com você. Antigamente, os grandes impérios, como os impérios romanos, o egípcio, grandes impérios que dominaram sobre o mundo, uma das formas deles mostrarem a sua grandeza era em cima das obras que eles faziam. Em cima dos castelos gigantes, era em cima das suas estátuas, era em cima de... esses pontos, quando a pessoa chegava, ela via, nossa, a grandeza do lugar. E não é diferente na sua vida. Nesse planejamento, pensa aquilo que pode
pode deixar a sua vida ainda melhor. O que você pode fazer? Cara, uma coisa que eu divido com vocês é o seguinte, que eu tenho feito pra mim, eu tenho pensado muito em 25, 24 e agora eu tô trazendo para 26, é o seguinte, infelizmente, lugares desorganizados, lugares barulhentos, lugares que, sendo bem claro, que não é limpo, que, cara, tem bagunça, tudo isso não traz boas energias, não traz prosperidade. E eu quero que você prospere muito em 2026. Então pensa nisso também, pensa não somente no produto, que aí eu penso em produto porque eu trabalho com produto, não só em produto e em serviço, mas também o ambiente. O que esse ambiente trouxe para você? Será que está na hora de eu mudar de ambiente? Será que em 2026 eu tenho que mudar de ambiente? E eu digo para você que o ambiente tem uma força muito grande. Então pensa nisso certinho, fala, cara, eu vou mudar, não vou mudar, vai dar ROI, não vai dar ROI. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ROI para você, porque isso também, a forma que eu penso sobre ROI mudou a minha vida, esse ponto de reflexão. Outra coisa também que você tem que pensar para 2026, que às vezes você fala assim, caramba, eu fiz tanta coisa em 2026, tanta coisa em 2026, mas nada deu certo. Eu andei e nada deu certo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, e eu me faço também, o mercado que você tá é um bom mercado? Pensa nisso. Olha, eu vou contar uma história rapidamente. Eu lembro que uma vez eu comecei trabalhando com 18 anos em indústria. E na indústria, eu trabalhei por muitos anos, eu trabalhei 10 anos na área de indústria. Comecei com 18, finalizei meu ciclo em indústria com 28 anos. Então, na indústria, uma vez eu fui trabalhar num lugar onde eu entrei, comecei a trabalhar, era uma pequena fábrica, tinha poucos operários ali e tal. E eu trabalhando nesse lugar, tal, entrei. Na época eu tinha um carrinho, já tinha um carro ali, e aí eu fui e tal, beleza. Quando eu cheguei no estacionamento, eu parei, entrei, trabalhei e voltei, e saí de novo. Quando eu cheguei no estacionamento, eu olhei aqueles carros, e só tinha carro, assim, nem um carro zero, nem um carro novo, só carro, aí tinha só carros carros antigos, carros velhos, para ser bem sincero. E eu me perguntei, falei, cara, mano, eu já tinha esse pensamento de crescer. Eu fiquei me perguntando, falei, cara, será que isso aqui é para mim? Será que esse ambiente é para mim? Quando eu olhei aqueles carros, não as pessoas, mas os carros, eu falei, cara, aqui as pessoas não prosperam, aqui as pessoas não crescem. E aquilo foi um dos pontos para mim não ter ficado na empresa. Eu fiquei ali eu fiquei ali na minha experiência, que foi uma experiência de 45 dias, cumpri com o contrato, tal, certinho. E aí quando me perguntaram se eu ia ficar ou não, eu falei, não vou ficar. Não vou ficar. Nessa época eu já empreendia, já trabalhava com vendas. Eu falei, cara, quer saber? Vou focar em vendas mesmo, vou fazer aquilo que eu amo, que é vender, que é trazer soluções para as pessoas, que é prosperar, porque vendas faz você prosperar. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou mudar de ambiente. Então isso é muito legal, você também perguntar se esse lugar vai te trazer aquilo que você busca, se o que você está fazendo hoje tem demanda, as pessoas estão procurando. Aí eu já estou falando de um planejamento para você que tem negócio, serviço, e também as pessoas. Como assim as pessoas? Cara, as pessoas que estão nesse negócio, quando você estuda, cara, elas conseguiram prosperar? Então é legal você trazer para o seu planejamento de 2026, você também se questionar se o que você está fazendo realmente está certo. Se você vai continuar. É aquela questão do ROI, dividindo com vocês referente a ROI. Quando eu entendi o que era ROI, eu falei assim, cara, eu vou levar isso para a minha vida. Então, antes de você fazer algo, antes de você colocar ali no seu planejamento, nas suas metas, você se pergunta isso. Fala, cara, isso vai me trazer retorno? Então, se hoje você levantar mais cedo, se você for para academia, se você treinar durante o ano todo, se você acertar sua alimentação, se você dormir melhor, você acha que isso vai te trazer um bom retorno? Eu acredito que sim. Então, não é diferente no seu negócio. Você pergunta, cara, se eu for para ali, para aquele mercado, se eu for para aquele ambiente, vai me dar ROI? Vai me trazer retorno? Pensa nisso, que depois que eu tive vamos falar assim, essa metodologia que eu criei na minha cabeça do o que dá ROI, o que não dá ROI, tudo facilitou as minhas escolhas. Porque no final das contas,
Planejamento é escolhas, é escolher, é liberdade de você ter a liberdade de você escolher aquilo que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer para 2026. E toda vez que você tem a oportunidade de você escolher aquilo que você busca fazer para o seu ano, pode ter certeza você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que tem liberdade e liberdade não tem preço, pode ter certeza disso. Por isso que eu amo empreender, por isso que eu amo ter negócios, por isso que eu amo ajudar outros negócios, porque toda vez que eu entendo que eu posso ajudar, eu sinto que eu posso te trazer liberdade, e liberdade é a escolha, é você poder escolher, e isso, na minha opinião, não tem preço. Deixa nos comentários aí, você se sente livre? Você hoje, o que você faz, naquilo que você trabalha, você tem liberdade? Você tem um poder de escolha? Deixa aí nos comentários que eu sei que você vai... Eu vou entender que você chegou até esse momento aqui do nosso vídeo aqui, que é o vídeo falando sobre planejamento 2026. Vamos lá. Quando eu tava pensando nisso, eu pensei o seguinte, cara, quando eu faço um planejamento, eu tenho que entender quais são minhas zonas de potência. Por que zona de potência? No que você é bom? Qual que é o seu maior talento? Qual que é o talento que você tem facilidade? E você tem que trabalhar esses talentos. No meu caso, hoje, que a gente tem a nossa assessoria aqui, eu vou dar um exemplo simples para você entender, tá? No nosso planejamento, a gente entende que redes sociais, que canais, é uma zona de potência nossa. E é por isso que a gente foca e vai focar em 2026 muito forte nessa questão de criação de conteúdo, porque é um forte do nosso mercado. Só que você tem que levar para o seu mercado. O que você vê que é uma zona de potência, o que pode melhorar o seu negócio? Traz para o seu planejamento 2026 e comece a executar com disciplina. Faça uma lista, faça uma meta. Exemplo simples, tá? Eu gosto muito do método da barra. Qual que é o método da barra, Rafael? Você coloca uma meta, vamos falar assim, 100. Eu vou fazer 100 conteúdos. E você começa 1/100, 2/100, 3/100, até chegar no seu objetivo. Quando você visualiza, eu acredito muito na questão da visualização, quando você visualiza isso, te ajuda muito. Então faz essa metodologia da barra, esse método de barra ali, coloca a sua meta, coloca ali. Eu quero te provocar. Você que agora está querendo ali, num planejamento, e você acredita que você gravar conteúdo faz diferença, eu vou fazer isso. Faça uma meta, eu vou te desafiar. 100. Faça 100 vídeos. 100 vídeos, depois você volta aqui para me falar como foi esses 100 vídeos e o que mudou. Na experiência que eu tenho, naquelas pessoas que eu já pude ajudar nesse ponto do marketing de conteúdo, todos aqueles que começam a gravar ajudam em vários pontos. Na comunicação, na visibilidade, na autoridade, te ajuda também na questão da referência. Referência te ajuda muito, e se você quer ser grande, você tem que ser referência no seu mercado. Se a gente está falando de planejamento, se a gente está falando de você ter um ano melhor, você tem que ser referência naquilo que você faz. Eu quero te falar, quero te dar uma sugestão também no seu planejamento. Naquilo que você fazer, eu quero te dar uma metodologia que eu aprendi há pouco tempo, que é a ABZ. O que seria essa metodologia ABZ? Você faz essa pergunta, aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer levar para o seu planejamento, que é o planejamento ali de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, aquilo que a gente conversou no começo. Isso que você quer fazer tem atração? As pessoas se atraem por isso que você quer fazer? As pessoas, até você pessoalmente, eu não estou falando de um sentido mais, vamos falar assim, um sentido mais físico, mas um sentido pessoal. Você é uma pessoa atraente, você tem um negócio atraente, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, qual é essa ideia que você tem para levar para 2026? Você tem que ter uma ideia. Tem as ideias ali, anote as ideias e veja se essas ideias dá ROI e pensa nisso. E o terceiro ponto, então, se o seu negócio tiver atração, se for uma grande ideia, e se te gerar dinheiro, se te gerar ROI, retorno, se te gerar, às vezes até um ROI de saúde, eu dei exemplo da academia, vai te ajudar demais. Então pensa nisso, bota o método ABZ na sua vida, que é a atração, que é referente a uma grande ideia e é
retorno, que te traz um retorno financeiro bom ou um retorno também de outras formas. Isso aí coloca ali pros seus, vamos falar assim, naqueles projetos que você quer iniciar para 2026. Outro ponto que eu quero dividir com vocês referente a planejamento e até para finalizar nosso vídeo, é a questão de você fazer lista. Liste aquilo que você quer. Faça lista. Liste, se eu quero, cara, eu quero começar a me cuidar melhor. Lista aquilo que você acredita que vai te trazer melhorias no final de 2026, dia 30 de dezembro de 2026, e você vai listando isso e até lá você vai fazendo os cheques ali, você vai praticando, executando a cada lista. Para mim, o que fica mais fácil na organização de um bom planejamento é você ter listas para cada mês, você ter listas de objetivo e você ser obediente a essa lista. Como assim obediente a essa lista? É você executar. Obediência nada mais é do que você executar, você praticar aquilo que você falou. Se você for pegar quando a gente era criança, eu era uma criança muito arteira, não vou mentir, sempre fui um cara ali bem agitado e muitas das vezes a minha mãe falava assim, ó, não faça isso, não bota o dedo na tomada. E eu ia lá às vezes, botava o dedo na tomada e tomava choque. Isso era o resultado de uma desobediência da minha parte. E eu divido isso com você também. Não seja desobediente com a sua lista, com os seus planejamentos. Se você planejou, executa. Se você planejou, executa. Depois do primeiro trimestre, você consegue, tendo os dados ali necessários, você consegue falar, cara, foi bom, foi ruim, tenho que melhorar isso. E o melhor de tudo, você com o movimento, conforme o caminho, conforme vai acontecendo as coisas, você não precisa ficar travado nesse seu planejamento. Primeiro trimestre aconteceu, analisa o resultado, como foi o resultado, o resultado não foi legal, ajusta já para o segundo, ajusta para o terceiro, ajusta para o quarto. Isso aqui é só para você, a importância de você ter uma visão geral do seu planejamento 2026. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, siga o canal José Rafael Júnior, deixa aqui seus comentários, compartilha no grupo da família, dos amigos, do trabalho, pode compartilhar que isso aqui vai impactar bastante pessoas e eu conto com a sua ajuda, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.